A paz do Senhor, igreja. Amém? Estamos aqui mais esta quarta-feira para estarmos meditando na palavra do Senhor. Desde já oro para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e juntos possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos a Ti por mais um dia, por mais essa semana, Senhor, essa metade da semana. Agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa família, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos iluminar a cada dia a respeito dos Teus propósitos, a respeito daquilo que o Senhor tem direcionado para a Tua igreja, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos e nos direciona a cada dia no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 7. O Senhor Jesus aqui consolando os discípulos acerca da sua partida. João diz assim, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Esse texto de João, capítulo 14, esses versículos introdutórios, mostram os discípulos confusos e ansiosos pelo discurso de Jesus a respeito da sua morte. No Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, rotineiramente, ele vem falando da sua morte, da necessidade dele passar pela cruz, da necessidade. Ele usa termos como quando o Filho do Homem for levantado, quando o Filho do Homem voltar ao céu, e isso atribulava os discípulos, porque dava a sensação de perda do Mestre. Imagine só, aqueles 12 discípulos ali, sendo discipulados, ensinados pelo Mestre Jesus, e constantemente Jesus alertando cada um deles de que deveria voltar para o Pai, que deveria morrer e que deveria ressuscitar e voltar aos braços do Pai. Então isso incomodava muito aos discípulos, mas Jesus justamente estava preparando eles para a sua despedida, para a sua morte, para que eles fossem fortalecidos. O mais interessante é que Jesus estava indo para a cruz, estava sendo preparado para cumprir a vontade incondicional do Senhor, do Senhor Deus, do Pai, mas mesmo assim é Ele que encoraja os discípulos para continuarem a sua caminhada. Em meio a essa fé confusa e inconstante dos discípulos, dos seus seguidores, Cristo diz: não se perturbe o vosso coração, confie em Deus, confie também em mim. Jesus está mostrando aqui que a única base, o único fundamento da esperança do cristão, a esperança dos discípulos ali, era crer nele e crer no Pai, ou crer no Pai e crer nele. De uma forma direta, Jesus estava associando a divindade de Deus a dele. E isso também causava incômodo nos discípulos,
pois os judeus do primeiro século, eles criam unicamente na divindade de um Deus poderoso, o Deus Jeová. Então eles tinham dificuldade em compreender que Jesus era Deus, que Jesus era o próprio Filho de Deus encarnado. Apesar de o próprio João já ter dito no início do livro que ele era o Verbo encarnado, só que eles tinham essa dificuldade. Então Jesus trabalha justamente essa dificuldade com eles, insistindo que eles têm que confiar em Deus e têm que confiar no próprio Jesus Cristo, porque Ele é o ser divino, é o Filho de Deus que encarnou para cumprir todos os propósitos do Senhor. Então isso confundia eles. Contudo, Jesus sempre insistia para confiar no Senhor. Sem dúvida, essa exortação aqui, ela serve para todos os cristãos ao longo dos tempos, né? A nossa esperança, o nosso fundamento tem que estar arraigado, tem que estar firme em Deus, firme em Jesus Cristo. Jesus fala para nós a mesma coisa: confie em Deus, confie também em mim. Essa é a nossa esperança, de estarmos junto com o Pai, de estarmos junto com o Senhor. Essa é uma perspectiva que a igreja não pode perder enquanto estiver aqui na terra. Aguardamos a volta do Senhor, aguardamos o Senhor voltar para buscar a igreja, e esta esperança nos conduz, nos alimenta a cada dia, nos fortalece, nos fortifica a caminharmos neste mundo, sabendo que Deus tem algo melhor para nós, sabendo que esta vida aqui não se resume, né, ao evolucionismo, vamos botar dessa forma: nasce, cresce, envelhece e morre, tem reprodução no meio, né? Mas basicamente isso e acabou. Não, nós temos a esperança de reinarmos com o Senhor nos céus, e o Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto fala isso aos discípulos porque é um momento, é um motivo de consolo para eles. É o sentido que Jesus oferece encorajamento, consolação aos discípulos. Ou seja, eu estou indo para o Pai, mas enviarei também, mais na frente ele fala, o Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, para nós termos a nossa firmeza de fé renovada, temos que voltarmos para uma compreensão histórica da cruz, uma compreensão histórica da nossa redenção em Cristo Jesus. Isso é fato que nós não podemos dissociar em momento nenhum o advento da cruz, da ressurreição, da ascensão de Cristo, da nossa esperança na volta dele. Não podemos dissociar nada disso da nossa vida aqui presente, porque nós, se olharmos somente para este mundo, nós não encontraremos esperança nenhuma. Nós não encontraremos nada que possa nos animar. Nós só nos animamos, nós só nos alegramos em Cristo Jesus, porque esta é uma alegria eterna. Esta é uma alegria que não é passageira. A alegria do mundo é uma alegria passageira, é uma alegria em que as coisas influenciam. Não, nós temos a alegria do Senhor, que apesar das dificuldades, das lutas, das provações, nós continuamos firmes, confiando no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Quando olhamos para a cruz, para o sacrifício de Cristo, nossa fé aumenta, pois sabemos que Ele jamais vai nos desamparar. Dessa forma, eu queria extrair aqui três verdades, 3 pontos em que Jesus trabalhou com os discípulos, 3 pontos que Ele afirma para fundamentar essa nossa fé. Primeiro, Jesus afirma que está voltando para a casa do Pai e que está indo preparar lugar para os seus seguidores. Ou seja, Jesus enfatiza aos discípulos que a sua partida tem um propósito de estabelecer locais junto ao Pai, e que Ele voltaria para buscar a igreja, para buscar os seus discípulos, os seus seguidores, para morarem junto com o Pai. Essa verdade diz respeito justamente à partida dele.
Se os discípulos acreditassem, se os discípulos vivessem nessa verdade, a sua fé triunfaria sobre as suas dúvidas. Porque pense só, nesse momento que eles estão vivendo aqui, Jesus falando que vai morrer. O líder está dizendo que vai morrer. Então os discípulos começam a ficar apavorados. Poxa, o mestre vai morrer. O mestre tem que morrer. Não, ele vai ficar conosco, senão o que vai ser da gente? Imagine só uma conversa deles ali, olha, vamos perder Jesus e o que será da nossa vida? Então Jesus começa a trabalhar isso na vida deles, falando que o propósito de Deus precisa ser cumprido. Os cristãos não devem perder de vista essa perspectiva de morar no céu. O problema hoje é que a gente, o mundo secularista, individualista que nós vivemos, muitas vezes perdemos essa perspectiva de estarmos com o Senhor no céu, porque estamos tão atarefados com tantas coisas que nos rodeiam, que muitas das vezes levantamos, caminhamos o dia inteiro, trabalhamos, fazemos os nossos afazeres, chegamos em casa, cuidamos da família, deitamos e às vezes nos esquecemos até de agradecer ao Senhor. Jesus está nos lembrando aqui, olha, eu estou no céu, aqui, agora Ele já está, mas Ele está olhando por cada um de nós e Ele voltará para nos buscar. É preciso continuar sim o trabalho aqui, é preciso pregar, é preciso continuar evangelizando, é preciso continuar ensinando a palavra do Senhor, mas o nosso objetivo único é a adoração pura diante de Deus, diante do Pai, quando nós estaremos lá. Então o nosso foco maior é estar no céu com o Senhor. E isso faz com que venhamos ter uma obediência incondicional a Deus, porque sabemos que Ele está cuidando de nós. A fé daqueles primeiros cristãos era estáveis e forte, pois eles criam em Jesus, também criam em Deus. Isso que Jesus está enfatizando para eles aqui. A segunda verdade que Jesus traz para nós é que Ele diz, olha, Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei para estarem comigo, para que vocês também estejam onde eu estou, no versículo 3. Esta promessa faz referência à segunda vinda dele. Jesus sim retornará para buscar os seus e levá-los para estarem com ele. Ele não está apenas indo embora, mas ele também está voltando. Mas essa sensação de abandono, perturbava os discípulos ali. Jesus responde então que sua partida é a preparação necessária para que os discípulos se unam a Ele. Ou seja, não tinha como os discípulos estarem unidos a Jesus se Jesus não morresse e ressuscitasse e voltasse ao céu. Era necessário que tudo aquilo ali acontecesse, mas estava difícil de colocar na mente dos discípulos. Os cristãos hoje, da mesma forma, serão mais estáveis na sua fé se direcionarem as suas atenções, se direcionarem as suas aspirações e seus valores à volta, à perspectiva da volta de Cristo. E essa perspectiva é abençoada, nos faz desfrutar da presença de Deus para sempre. Saber que o nosso Redentor vive, saber que nosso Redentor, Ele está cuidando de nós, saber que o nosso Redentor, Ele está olhando por nós, saber que o nosso Redentor irá nos buscar, voltará para nos buscar, e se nós viermos a morrer antes da volta dEle, temos que ter a certeza de que estaremos com Ele lá. Essa esperança não pode morrer em nosso coração. Essa é a nossa luta diária como cristão, manter a esperança firme no Senhor. Caso Ele não volte até a minha morte, eu tenho que ter a esperança viva, enraigada no meu coração, na minha mente, de que eu estarei com Ele lá. Louvado seja o nome do Senhor, de que você estará com Ele lá, que a morte não é o fim para o cristão, é uma nova vida
de louvor, de adoração diante do próprio Deus, diante do próprio Senhor. Olha, se isso não fosse verdade, ou se tudo isso aqui não fosse verdade, onde estaria a nossa esperança? Não estaria em lugar nenhum. Mas a isso nós cremos que é verdade. O próprio Jesus falou, o próprio Jesus testificou de que Ele é a própria verdade, de que Ele é o próprio Filho de Deus. Então creamos a cada dia de que Ele tem o cuidado de nós, de que Ele está no comando de todas as coisas, em que tudo que acontece no mundo está debaixo da poderosa mão de Deus e debaixo da poderosa soberania do Senhor. A terceira verdade que Jesus explicita aqui é que seus seguidores sabem o caminho para onde ele está indo. Essa é a terceira verdade que precisa ser entendida e aprendida. Jesus diz: vocês sabem o caminho do lugar para onde eu estou indo. Versículo 4. Olha, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus estava alertando aos discípulos que o caminho para a casa do Pai seria um caminho de vergonha, um caminho de crucificação, mas também seria um caminho de glória e de ressurreição. Em primeiro momento seria um caminho de vergonha, porque ele iria para a cruz, mas no momento seguinte seria um momento de ressurreição e um momento de glória na sua ascensão. E os discípulos precisavam crer nisso, eles precisavam estar firmes nisso. Hoje a nossa percepção, depois de ter passado todos esses momentos, e nós sabemos que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, está à destra de Deus, essa compreensão para nós é mais fácil. Agora imagine a compreensão daqueles discípulos naquele momento. Eles não tinham essa compreensão, eles não tinham essa maturidade para compreender que era necessário Jesus morrer, que era necessário ele ser traído, que era necessário ele ser levado. Assim os discípulos precisavam aceitar o fato de que para ir ao Pai, Jesus precisava passar pela cruz, e eles não estavam compreendendo isso. Então Tomé faz a pergunta, no versículo 5: Senhor, não sabemos para onde o Senhor está indo, como então podemos saber o caminho? Se você estudar, ler o livro de João, vai ver que o Evangelho de João, que Jesus fala várias vezes que está indo para o Pai. Então ele está falando o caminho que ele tem que trilhar para chegar ao Pai. Só que esse caminho não é o mesmo caminho que os discípulos precisam trilhar. O caminho de Jesus para chegar ao Pai era o caminho da cruz. O caminho dos discípulos era o caminho de Jesus, era crer nele. E Tomé aqui dá a entender que ele quer saber o mesmo caminho, ou quer trilhar o mesmo caminho que Jesus estava trilhando. E Jesus fala com ele: não, o meu caminho é um, o caminho de vocês é outro. Ou seja, eu vou abrir o caminho para vocês. Eu sou o caminho. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos não estavam compreendendo isso. Note, Tomé não conseguia distinguir o caminho que Jesus precisava trilhar para voltar ao Pai, o caminho que eles precisavam trilhar para se unir a Ele. Então Jesus dá uma parada naquilo que ele estava falando sobre a parte dele ter que ser morto, e começa a explicar o caminho que os discípulos precisam trilhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, essa sendo uma das maiores afirmações das Escrituras Sagradas anunciadas por Cristo, ela foi feita pela incapacidade dos discípulos em captar o que ele estava ensinando. Mas foi uma mensagem belíssima. Trata-se de uma afirmação incrível, porque Jesus diz: eu sou o caminho, dito por Jesus que estava próximo de ir para a vergonha da cruz. Eu sou a verdade, dito pelo Mestre que estava prestes a ser condenado por testemunhas falsas, mentirosas.
Ele diz: eu sou a vida, enunciado por alguém cujo o cadáver espancado em breve descansaria num sepulcro escuro, selado pelas autoridades romanas. E ele fala com entusiasmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como Jesus tornou-se o caminho, ele tornou-se o próprio caminho para nós. Como Cordeiro de Deus, ele retirou o pecado do mundo, João 1:29. Como bom pastor, deu a sua vida pelas ovelhas, João 10:11. O Cordeiro morre, o mundo vive. Jesus é a porta pela qual os homens entram e encontram vida. Então ele é o caminho deles. O caminho é Jesus. O caminho de Jesus é a cruz. O caminho dos discípulos é Jesus. Eu sou o caminho, disse ele. Aquele que foi traído por um apóstolo, renegado por outro apóstolo, abandonado por todos, condenado por testemunhas mentirosas, era a própria verdade. Ele é a verdade encarnada. João falou logo no início, em João 1,14, a palavra se fez carne e viveu um tempo entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. A respeito desse Jesus, João escreve: ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Aquele que morreu condenado capacita a todos a viverem perdoados. O caminho de Jesus passa pelo Getsêmani, sim, pela cruz, pela dura rejeição, vestida de agonia. O preço da vida foi integralmente pago. A manhã da ressurreição é o elo entre a morte e a vida que há muito foi buscada. Jesus completou toda a obra do Pai e ele tornou-se o caminho, o único caminho, o caminho exclusivo para chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma alternativa agradável, um caminho entre outros. A segunda parte do verso não deixa dúvida: ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta última parte, ninguém vem ao Pai senão por mim, indica duas coisas. Indica que unir-se a Jesus na casa do Pai exige o reconhecimento de que o próprio Jesus é o caminho, ou seja, é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim indica também a afirmação de que Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, é tudo isso de modo exclusivo, de modo único, ou seja, não há outro caminho, não há outra verdade, não há nada fora dele. Aí você vem para a nossa época hoje, falar isso não é muito agradável, né? Dizer que Jesus é algo exclusivo diante do relativismo que temos no nosso mundo hoje. Contudo, essa ideia é repetidamente exposta no Evangelho. O próprio Pedro disse: a salvação não se encontra em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dados aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Então, eles tinham essa exclusividade do Evangelho. Talvez seja particularmente importante reconhecer essa característica da exclusividade no Evangelho de João, pois João não está disposto a conceder que a salvação seja encontrada em outro lugar senão em Jesus. Ele é exclusivo e ele não divide a sua glória com ninguém. Daí a resposta à pergunta de Tomé. Jesus não se concentra mais no caminho que ele próprio precisa trilhar. Ele se concentra antes no caminho que os discípulos precisam trilhar. Portanto, Jesus diz: se vocês realmente, versículo 7, me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Os discípulos precisam perceber que conhecer a Jesus é nada mais que conhecer a Deus, porque o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida que leva à presença do Pai. Era isso que ele queria que os discípulos reconhecessem.
olha, é necessário que eu seja levado, é necessário que eu morra, para que eu vá ao Pai e abra esse caminho para que vocês cheguem também diante do Pai. Enxergar essa verdade equivale a reconhecer Jesus. Portanto, os seguidores de Jesus, de fato, sabem do caminho para onde ele está indo, porque eles conhecem Jesus e, consequentemente, conhecem ao Pai. Retornamos assim ao desafio do primeiro versículo, em que Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, confie em Deus, confie também em mim, para consolo nosso. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele disse: confie em mim, confie em Deus, confie também em mim. Continuemos a confiar nesse Deus poderoso, nesse Deus santo. Ele abriu o caminho, o acesso. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E agora temos a ajuda do Espírito Santo, que nos conduz, que nos ensina a orar, que nos ensina a realmente estarmos diante do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua semana, e meu irmão, continue crendo na provisão de Deus, porque Deus é um Deus provedor. Ele proveu a nossa salvação, Ele proveu a nossa vida, Ele proveu uma nova vida para nós. Então a nossa confiança tem que ser irrestrita nesse Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua igreja. Amém. Vamos agradecer. Pai, nós louvamos mais uma vez o nome do Senhor. Agradecemos a Ti, porque sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que cuida de nós. Temos o Senhor Jesus Cristo, que nos deu acesso a Ti, Pai, por meio daquela cruz, por meio de uma cruz dolorosa, uma morte terrível, Senhor. Mas tudo aquilo cumpriu-se o propósito do Senhor, que era necessário que o Teu Filho viesse, morresse naquela cruz, um santo pelos não santos, o justo pelos injustos, e por isso o caminho foi aberto até o Senhor. E nós não temos como agradecer ao Pai, não temos palavras para agradecer ao Senhor por tão grande livramento, por tão grande salvação. Só temos motivo para louvar, para engrandecer e para bendizer o Teu santo nome, confiando a cada dia nas Tuas provisões, no nome de Jesus. Amém.